Olá! No programa Autorretrato de hoje eu vou contar a trajetória do deputado professor Kenny do Progressistas, eleito no último pleito com 117.567 votos. Deputado, seja bem-vindo à TV Alesp. Obrigado, Google. O prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Deputado, conta um pouco da sua história. O senhor não é nascido no Brasil, né? Exato. Eu sou canadense, nasci no Canadá e na minha infância meus pais estiveram aqui quando minha mãe foi acometida de câncer nos ossos, né? Meu pai é português e então o médico recomendou, como ela estava em fase terminal, que ele procurasse um clima mais quente, porque as dores eram muito fortes, né? E o meu pai até cogitou Portugal, mas Portugal, região da onde ele era, também era fria, então ele veio para o Brasil devido ao idioma. Fui registrado aqui na época, era uma época de regime militar, onde estrangeiros só podiam ficar 6 meses no país. A minha mãe ainda viveu por ao longo de 1 ano e pouco. E ganhei a nacionalidade brasileira. Minha mãe faleceu, retornamos ao Canadá. Qual a cidade que o senhor nasceu? Eu nasci em Thompson, que fica na província de Manitoba, no meio do país, mas com 2 anos de idade meus pais se mudaram para Montreal. E eu vivi basicamente a minha vida inteira em Montreal, então me considero de Montreal, né? Foi onde eu passei a maior parte da minha vida. Qual que era a profissão do seu pai? Meu pai, ele chegou a trabalhar em minas de platina e prata, né? Tanto é que o nome da cidade onde eu nasci, Thompson, vem de Thompson Mining Company, companhia de mineração Thompson, né? Eu brinco que eu sou mineiro do Canadá, né? Porque é uma cidadezinha onde a cidade cresceu ao redor da mina, né? E aí se tornou uma cidade. Quando eu nasci tinha 3.500 habitantes, uma cidade bem pequena. Montreal já não, Montreal já é uma metrópole com quase 8 milhões de habitantes. Mas eu brinco dizendo que eu sou mineiro do Canadá por causa disso. Legal, na sua primeira passagem pelo Brasil, por um motivo de doença da sua mãe, quais as lembranças? Vocês vieram para que cidade? Para Santos, na realidade, Santos. Minha mãe ficou na Santa Casa de Misericórdia de Santos, né, recebendo o seu tratamento. E eu tenho poucas lembranças, né, porque basicamente eu tinha 6 anos de idade, de 6 aos 7 e pouco. Então, basicamente, a minha vida era de casa, visitar minha mãe algumas vezes por semana com meus pais, né, assistia muito desenhos animados, né, em português, né, na televisão. E são poucas lembranças daquela época. Aí o senhor voltou para o Canadá. Isso. Como seguiu a vida acadêmica e tudo mais? Eu me formei nas Forças Armadas, né? Eu fui militar canadense, entrei para as Forças Armadas com 17 anos, porque lá você serve no ano que faz 18 e não aos 18 anos completados. Então eu faço aniversário em julho, entrei para as Forças Armadas na capital, em Ottawa, na capital de Ottawa, né, como se diz no português, e fui boina azul da ONU, né, viajei bastante, trabalhei bastante em várias bases militares ao redor do mundo, né, através do serviço militar, né, onde me formei em engenharia. Agora, o Brasil realmente perseguia a sua trajetória, né? Sim. Qual momento o senhor viu o Brasil de novo na sua vida? Então, coincidentemente, eu acabei me casando com uma brasileira no Canadá, né? Nos conhecemos, minha ex-esposa, e por esse fato de eu viajar bastante, né? Estive na Bósnia, no Haiti, na Somália, no Catar, ela chegou uma hora que ela disse, olha, eu não aguento mais essa vida, você escolhe sua carreira ou eu. Eu vim parar no Brasil em 1994, ano do tetracampeonato, né? Cheguei em outubro de 1994. Você gosta de futebol, deputado? Gosto, sou santista roxo. Provavelmente, né? Sim, exatamente. Não precisava fazer nem a segunda pergunta. Exato, né? Exato. Eu acabei buscando emprego na minha área, né, da engenharia bélica aqui, mas não há participação de estrangeiros. Agora, a sua escolha por Santos foi porque o senhor já tinha um passado ou foi coincidência da vida de novo? Olha, se eu lhe contar, você vai dar risada. Então conte. No Canadá, há o hábito da gente torcer por time da sua cidade. Sim. Né? A gente tem, da mesma maneira que todo mundo torce para o Brasil na Copa, você tem que torcer para o time da sua cidade também. Sim. A minha ex-esposa, ela era daqui de São Paulo, do bairro do Ipiranga.
E aí eu perguntei, que eu era pequeno, eu lembrava de Santos, torcia para o Santos, que morava a 3 quadras da Vila Belmiro, né, na rua Princesa Isabel. Sim. E aí eu perguntei para minha esposa, olha, Santos é perto de São Paulo? Ele falou, 40 minutos de carro, é só descer a serra. Falei, então eu vou morar em Santos porque eu não quero mudar de time. Eu achava que se eu morasse em São Paulo, eu ia ter que torcer para algum dos outros time. 3 grandes de São Paulo, né? Uma país. Coisa bem infantil até, né? Mas eu não sabia disso. E foi por isso que eu retornei para Santos. Então, primeiro foi sua paixão pelo Santos e depois por Santos. Exato, exatamente. E segui, comecei a lecionar, dar aula para mestrado e doutorado na Universidade de Santa Cecília, Unisanta, onde eu ainda continuo lecionando há mais de 22 anos. E então comecei a dar aula também de idiomas, de inglês e francês, que são as línguas. Agora, o seu início foi bem interessante, né? Porque o senhor é engenheiro. Aí, quando o senhor decidiu, vou dar aulas de idiomas? Eu preparava os professores para as provas de mestrado e doutorado. E aí o que acabou acontecendo, os próprios professores perguntaram, nossa, eu gostei da sua didática, não tem como eu colocar minha esposa, minha filha, meus parentes. E de repente, com uma conversa com a faculdade, nós abrimos um curso de extensão universitária, né, aberto para todos. E desde então já foram mais de 20 mil alunos ao longo desses 22 anos lecionando na universidade. Continuo lecionando, eu não encaro a política como uma profissão. Dou aula às segundas, sextas e sábados, né? Só não dou aula terça, quarta e quinta, porque são os dias daqui da sessão da LESP, né? Não tenho como. Mas continuo dando aula no período noturno e sábado à tarde na universidade. Agora, deputado, nesse primeiro casamento o senhor teve filhos? Eu tive filhos depois, ao separar da minha ex-esposa. Tenho um filho de 23 anos. Quer dizer que a missão essencial da primeira esposa foi trazê-lo para o Brasil. Exatamente. E ele está cursando fisioterapia agora, né? Está no 4º ano de fisioterapia. E o senhor é casado há quanto tempo com a segunda esposa? Eu estou há quase 18 anos já. Vamos completar 18 anos agora, mês que vem. Agora, deputado, o senhor é professor universitário. Como surgiu a política na sua vida? Eu converso muito com os meus alunos em sala de aula, né? E então sempre comentava, olha, no Canadá funciona assim, a democracia lá funciona desse jeito. Lá no Canadá o senhor já pensou em política ou nunca. Foi aqui no Brasil? Foi mais de comparação mesmo, de comparar os dois estilos, né? O brasileiro de fazer política e o canadense de fazer política. E sempre comentava com meus alunos, até que meus alunos começaram a me incentivar. Professor, por que você não sai candidato, né, a vereador, né? Quando eu ainda, exatamente, quando eu ainda apenas lecionava. E de início, eu falei, não, eu não acredito que o brasileiro vai eleger um canadense vereador, né, político, né? Não acredito, seria a mesma coisa, não sei, um canadense eleger um brasileiro. Mas de tanto eles insistirem, eu acabei saindo candidato. E aí fui eleito pela primeira vez em 2012, meu primeiro mandato de vereador na cidade de Santos, com 3.400 votos aproximadamente. Fui o 7º colocado naquela eleição. E aí decidi fazer um trabalho bem diferente. Exato. Num segundo momento nós vamos falar da sua votação expressiva na segunda eleição. Mas vamos começar a contar um pouquinho do que você fez como vereador, que você foi um vereador que fez a diferença na cidade de Santos, né? Tem muita coisa interessante, então vamos fazer um balanço legal dessa história. Eu tentei... Ninguém te ensina a ser vereador, ninguém te ensina a ser deputado. E aquilo me incomodava muito, porque eu sou professor há 22 anos. E me incomodava não conhecer, de fato, né, a rotina, né, política. Mas deixa eu fazer uma parte aqui. Já começou na campanha eleitoral, que teve muita coisa interessante que você inovou, tirou os cavaletes de rua. O que o senhor fez? Porque em 2012 ainda eram permitidos aqueles abomináveis cavaletes eleitorais onde você espalhava a tua foto com número nas calçadas, nas praças. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, como é que alguém que quer melhorar a vida do cidadão, né, se tornar um político, vai piorar a acessibilidade, poluição, né, porque muitos desses cavaletes acabavam indo parar no meio da rua, se despedaçando todo. Até porque tinha virado esporte, as pessoas chutarem Exato. E até risco, né, porque com vento ele poderia atingir um veículo, uma moto, uma bicicleta, um cidadão tropeçar, se machucar.
E eu ficava muito incomodado com aquilo. Aí certo dia eu estava andando numa praça muito conhecida na cidade de Santos, a Praça da Independência, e eu vi uma lixeira lotada de santinhos, transbordando de santinhos dos outros. Eu também não usava santinho de papel. Eu pensei, tá aí, é isso que a cidade está precisando, de mais lixeiras. Eu comprei 100 lixeiras enormes e separei e as espalhei por toda a cidade escrito: precisamos de mais lixeiras e não de cavaletes. Campanha limpa, professor Kenny. E aí no final do dia, quando eu ia recolher as lixeiras, elas estavam lotadas de santinhos dos outros candidatos. Então ela tinha duas utilidades, né? Fazer uma campanha limpa e ao mesmo tempo servir também de uma forma de prevenir a poluição, né? E aí fui eleito em 2012 dessa forma. Agora vamos falar do teu primeiro mandato. Então, como eu estava dizendo, aquilo me incomodava muito, né? De não conhecer realmente a rotina, de dominar de fato o meu mandato. Então eu decidi virar aluno, de professor para aluno. Eu decidi estagiar na máquina pública. Eu me lembro, a primeira vez, eu liguei para o presidente da CET, da Companhia de Engenharia de Trânsito. Falei, presidente, eu preciso de uma viatura da CET para mim amanhã. Aí ele falou, amanhã? Mas por quê? Você bateu o carro, alguma coisa? Não. É para guinchar alguém? Eu falei, não. Eu gostaria de passar um dia como agente da CET. Aí ele, como assim? Olha, eu recebo muitas reclamações aqui no meu gabinete, então eu quero conhecer a rotina. Sentir, né? Eu quero ver o dia a dia do agente da CET. Sim. E quais são as adversidades que eles enfrentam no dia a dia e por que o motivo de tantas queixas. E aí fiz isso. Passei um dia como agente da CET, depois propus vários projetos referentes ao tema. Passei um dia como guarda municipal, fazendo a rotina de um guarda municipal. O colete à prova de bala pesava mais do que eu, né? Com esse físico todo, né? Não assustava muita gente. Passei um dia como agente da dengue, batendo de porta em porta, verificando se os munícipes estavam cumprindo com as suas obrigações de manter os seus quintais ali livres de água parada, né? Era curioso, de vez em quando eu batia na porta de alguém, aí abria um aluno, uma aluna, falou, professor, você está fazendo aqui com esse colete amarelo? Eu falei, olha, quero inspecionar a sua casa, né? Sim. Então foi bem gratificante. Passei um dia como agente social, operador social, na verdade não um dia, uma noite, né? Porque esse serviço foi realizado na madrugada. Operador social abordando moradores de rua, convencendo-os a sair das ruas e ir para os abrigos municipais. E isso foi muito gratificante. Então, e várias outras atividades, agente cultural, para que eu pudesse me tornar um político melhor. E uma outra coisa que eu decidi fazer foi... Santos possui 43 bairros. A maioria dos munícipes não conhece todos os bairros da cidade. E certa vez eu estava num bairro com baixíssima população, vamos dizer assim. Haviam poucos moradores naquele bairro, apenas algumas dezenas de moradores. E isso logo no primeiro ano de mandato, 2013. E aí uma moradora me abordou e falou, quem é você? Eu falei, olá, professor Kenny, sou o vereador aqui da cidade de Santos. Aí ela ficou meia cismada, né? meia desconfiada. Peraí, falou, o vereador tá aqui, mas tem eleição esse ano? A pergunta que ela me fez. Porque eu falei, já não. tinha aquela cultura do político veio para pedir o voto. Exato. Né? Eu falei, não, eleição a próxima eleição é só em 2016, a eleição foi ano passado. Nossa, mas eu nunca vi política aqui fora de eleição, né? E aquilo me deixou, incomodado. Eu falei, puxa, como a imagem, né, infelizmente, do político está ruim na sociedade. E a gente precisa mudar isso. Então eu criei um programa chamado Na Rua. Toda quarta-feira, as sessões da Câmara em Santos eram segundas e quintas. Então, entre as duas sessões, toda quarta-feira eu esvaziava meu gabinete, deixava só uma pessoa no gabinete para atender o telefone e ia com pranchetas, máquina fotográfica e fazíamos a pé, bairro a bairro. Cada semana era um bairro. Visitávamos todas as ruas, verificando acessibilidade, sinalização, asfalto, verificávamos as escolas, as demandas, se estavam com problemas de falta de material, problemas estruturais, as UBSs, as policlínicas. E assim fui mapeando a cidade inteira, visitando todos os 43 bairros e podendo diagnosticar de fato os problemas da cidade. E então, em 2016... eu tomei a seguinte decisão que quase deixou meu gabinete maluco. Eu falei, bom, agora é a reeleição, eu não vou fazer campanha. E todo mundo, como assim você não vai fazer campanha? Não, eu não vou usar santinho, agora não se usa mais cavaletes, então não vou usar lixeira, graças a Deus. Não vou entregar papel na rua, nem faixa, nem nada. O pessoal ficou sem entender nada. Eu falei, mas como assim? Eu falei, olha,
eu trabalhei durante os 4 anos, todos os dias do meu mandato. Se eu merecer o reconhecimento da população, ótimo. Se infelizmente a população não reconhecer isso, de fato a política não é para mim, entendeu? Não mereço estar na política e vice-versa. E aí veio o resultado, eu obtive... Que é curioso, o senhor foi o vereador proporcionalmente mais votado do Brasil, o senhor teve 24.765 votos, que foi equivalente a 11% da população confiou no teu trabalho. Exato, né? Foi a maior E votação agora o senhor da contou uma história. particularidade que não fez campanha, só botou pelo menos redes sociais. Sim, só nas redes sociais, que é uma campanha limpa, sim. Mas nunca fui em feira, não gosto de... Eu acho muito... O senhor continuou trabalhando o tempo de campanha, não saiu naqueles comícios, não fez nada. Mas que é o correto, é como deveria ser, né? Você foi eleito para trabalhar durante o mandato todo, né? E não apenas em época de eleição. E então obtive esse resultado, né? Graças a Deus, me orgulho muito disso. Acabei ficando conhecido por todo o Brasil. Eu tive vários vereadores de outras cidades que vieram estagiar comigo. Né? Vereadores do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, que vinham até Santos, agendavam com a gente para passar um dia com a gente, aprendendo um pouquinho, podendo levar um pouco da nossa experiência para os seus mandatos nas suas cidades, nos seus estados. Então aquilo também foi bastante gratificante. Agora, deputado, um negócio interessante que você fez em Santos foi o lance da poda de árvores, né? O Disque Poda. O Disque. Nós criamos vários projetos, né? O compartilhamento de bicicletas. Então, que é uma das suas paixões, né? Exato. Aqui. A única coisa que me entristece em Santos, eu ia trabalhar na Câmara de Santos com uma bicicleta ou então com um patinete, né? Agora aqui não dá para subir a serra de patinete nem de bicicleta. Não vai. Não tem como, né? É a única coisa que me entristece, né? Mas o senhor anda, pratica até hoje? Sim, até hoje, todas sempre. As horas vagas, com anda certeza. de bicicleta. Eu tenho meu patinete, quando eu desço para Santos, quando eu saio da Lesp e chego em Santos, a primeira coisa que eu faço é tirar o patinete do porta-malas, né, para andar, gosto muito. E eu criei o Disque Árvore lá, que era o município podia ligar para o gabinete e pedir uma espécie nativa de árvore em frente à sua porta. Né? E vários outros projetos, né? O Bibliopraia, que é uma biblioteca itinerante na praia, porque hoje em dia é tão difícil o pessoal conseguir tempo para leitura, e eu fiquei pensando, nós temos uma linda praia na cidade de Santos, e eu falei, qual é o lugar onde a pessoa está literalmente parada sem fazer nada, sem nenhuma outra atividade? Na praia, ela não tem desculpa que está trabalhando, que tem que fazer alguma coisa. Então, a gente decidiu levar os livros até essas pessoas, né? Distribuindo livros gratuitamente para essas pessoas. E vários outros projetos. Tem umas coisas muito interessantes também na área da segurança, né? Do monitoramento, né? Sim, algumas coisas. Nós indicamos a Prefeitura de Santos para que fizesse um convênio com a Polícia Civil para que nós tivéssemos policiais no monitoramento das câmeras do sistema integrado de monitoramento, que a gente chama de Sistema SIM em Santos, para que os próprios policiais, com a sua experiência de identificar situações de perigo, né, pudessem auxiliar a guarda municipal e treiná-los também ao mesmo tempo, para que pudessem identificar essas circunstâncias. Agora, como vereador, o senhor fez muito pelo esporte também, né? Sim, às vezes as pessoas me questionavam, mas vem cá, você é professor, é engenheiro, e por que você atua tanto no esporte, né? A gente tivemos muitas conquistas, né, no esporte, como as academias de ginástica na praia, que eu indiquei ao prefeito, o parque de calistenia, pista de skate em áreas carentes, como nos morros de Santos. E aí o pessoal sempre me questionava, por que você atua tanto no esporte? Eu falei, porque hoje em dia nós temos 2 graves problemas na sociedade que é comum por todo o Brasil: saúde e segurança. A partir do momento que você incentiva o jovem a praticar o esporte, você elimina esses 2 problemas. Por quê? Quem pratica esporte, na maioria das vezes, teoricamente, vai ficar longe das drogas, porque vai afetar o seu desempenho. Então, ficando longe das drogas, ele acaba diminuindo a força da criminalidade do tráfico de drogas.
E ele praticando uma atividade esportiva, ele vai ter uma vida mais saudável, consequentemente no futuro vai precisar menos da saúde pública. Então é fundamental investir no esporte para você poder eliminar esses outros tipos de problemas. Agora, deputado, o senhor também teve um trabalho muito interessante junto, né, a prefeitura para conseguir ambulâncias na área da saúde. Sim. Parece que o senhor ficou alguns dias num posto de saúde para ver o funcionamento. Sim, também. eu estagiei também nas 3 UBSs, né, que nós chamamos de UPA e antigamente o Pronto Socorro Central de Santos, para ver o dia a dia, né? Era constante as minhas visitas nas policlínicas e postos de saúde. E eu tenho um parceiro muito grande, o presidente estadual do meu partido, né, o deputado federal Guilherme Mussi, sempre foi um parceiro sensacional. Ele que me incentivou a ser candidato a deputado estadual, ele que me chamou para o Progressistas, para que eu saísse candidato a deputado estadual, vendo o meu trabalho. Ele destinou como foi isso? Você tinha um mandato Sim. que iria até 2020. Isso. Quando o senhor tomou a decisão, teve o convite que o senhor falou do deputado Guilherme Mussi, Sim. mas o que o senhor achou que poderia transformar, como deputado, poderia fazer mais transformações? Duas coisas, né? Eu aguardei com muita ansiedade a reforma política durante o ano de 2017, que o meu sonho era que todos os mandatos fossem conciliados. Eu acho que nós deveríamos votar de vereador até presidente numa única eleição. Assim o país funcionaria de fato e não teria que parar de 2 em 2 anos para que ocorressem eleições. Aguardei, infelizmente, o Senado Federal e o Congresso Nacional não aceitou aquela PEC, né, de unificação de mandatos e de eleições. Então, no finalzinho de 2017, comecinho de 2018, o deputado federal me fez o convite para sair candidato a deputado estadual. Ele já havia me ajudado muito, com mais de quase 5 milhões de reais de emendas, com ambulâncias, foram quase 10 ambulâncias para a Baixada Santista. Grande destaque trazendo essas emendas também, né? Sim, e várias outras emendas, né, que ele me ajudou também, tanto também na área de esporte também e na área de cultura. E aquilo me motivou, né, decidi sair candidato a deputado estadual e estou aqui agora. Como foi essa campanha, né, num momento diferente do país, onde as redes sociais falaram mais do que nunca? Como foi sua campanha, deputado? Olha, a minha campanha, eu confesso que foi bastante tumultuada, né? Eu também usei a mesma prerrogativa de 2016, eu trabalhei apenas com as redes sociais e aqueles adesivos perfurados de carro, porque eu tenho uma consciência ambiental muito grande, né? Também já dei aula para a faculdade de biologia, né? Para o pessoal, termos técnicos de biologia. Nós temos uma consciência ambiental muito grande no Canadá, então eu sou totalmente contra a poluição. E foi uma campanha tumultuada, porque o meu ex-partido, do qual eu era vereador, não queria de jeito nenhum que eu saísse candidato a deputado, queriam a minha cadeira de volta, pediram a minha cadeira de vereador, por infidelidade partidária, pelo fato de eu ter saído do meu ex-partido e ter me filiado no Progressistas, porque eu falei, eu vou, se vocês não querem me dar autorização, eu vou do mesmo jeito, porque é o que os meus eleitores pedem e é o que eu quero fazer, porque eu acredito que eu posso fazer muito mais, não só por Santos, como também por toda a região. Porque uma coisa é você conseguir resolver os problemas da sua cidade, e enquanto as cidades ao redor, como São Vicente, Cubatão, Guarujá, possuem problemas sérios que não conseguem dar conta e sobrecarregam a cidade de Santos. Então é como você tirar água de uma canoa furada, né, com balde. E aí foi tenso, foi uma campanha tumultuada, as pesquisas davam basicamente quase o dobro do que eu tive de votos, apesar de ter sido muito bem votado. Como é que foi seu mapa eleitoral? Eu fui votado mesmo. Não, em Santos eu também bati o recorde como 117 deputado. mil votos. Só em Santos eu tive 65 mil votos. Também foi a maior votação da história de um deputado estadual na cidade de Santos. O recorde anterior havia sido do atual prefeito, quando ele ainda era deputado, se não me engano, ele havia conseguido 58 ou 59 mil em 2010, né? Esse era o recorde anterior. Então eu fui muito bem votado em Santos, mas eu também fui votado por esse fato do pessoal conhecer o meu trabalho de vereador e acabar se destacando, tanto é como eu disse, ele acabou se espalhando por todo o Brasil. Eu tive votos em 428 cidades
do estado, né? Então foi uma coisa assustadora até, e né? o que pode explicar também que o senhor é considerado um fenômeno nas aulas, né? Via YouTube e tudo mais. Conta um pouquinho disso também, que é interessante. O meu curso na faculdade, ele tem uma demanda muito grande. Só para você ter uma ideia, da última vez, semestre passado, quando abriram inscrições para novos alunos, 600 vagas acabaram em 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. Eu divulguei na rede social, matrículas abertas agora. Quando eu desloguei de um perfil do Facebook para ir logar em outro, para compartilhar, já estava recebendo ligação da secretaria falando para, que já não tem mais vaga, né? Então, é uma loucura. Eu acabei postando, então, algumas dicas, aulas no YouTube, né? No meu canal, Professor Kenny, no YouTube. Já são quase 600 mil pessoas que estão lá, mais de 20 milhões de visualizações até ontem, se não me falha a memória, última vez que eu chequei. Então tem sido um sucesso também por lá. Deputado, estamos chegando aos momentos finais desse programa. Agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o telespectador da TV Alesp, um pouquinho do que vai ser o seu mandato a partir de agora. O senhor tomou posse recentemente. Sim, bastante ansioso, né? Eu estou deputado há 25 dias apenas, né? Muita gente não sabe, mas o mandato de deputado estadual em São Paulo inicia no dia 15 de março. Ainda não completei o meu primeiro mês de deputado, estou trabalhando bastante e a mesma forma que eu trabalhei como vereador, né, durante todo o mandato, prestando contas, dando transparência a todos os meus atos, é isso que eu quero fazer também como deputado estadual, deixar o meu nome gravado, se Deus quiser, na memória das pessoas e na história. Deputado, eu quero agradecer a sua participação, não vão faltar oportunidades. Obrigado, será uma honra estar aqui com a gente na TV Alesp. Obrigado, gente, foi um prazer enorme estar aqui. No programa Autorretrato de hoje, eu contei a história do deputado Professor Kenny. Para ver e rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.